Olá, turma, tudo bem? Meu nome é Luan e eu estou aqui hoje com vocês para discutir um pouco esse artigo que foi publicado esse ano, que relaciona suplementação de proteína nos ganhos sobre a massa muscular e força induzido pelo treinamento resistido em homens adultos. Vamos discutir um pouco os resultados desse trabalho. Foi uma meta-análise, uma revisão sistemática com meta-análise e meta-regressão que traz alguns dados bem interessantes em relação a esse tema. Então vamos lá. Então a gente pode dizer que o treinamento e a suplementação proteica é algo muito comum entre os atletas e entre os praticantes de exercício físico. A gente pode dizer que desde dos praticantes de academia de musculação até os atletas de alto rendimento, eles sempre associam a suplementação proteica com o treinamento de força, o treinamento resistido quando o foco é ganhar massa muscular. Então essa junção tem sido cada vez mais utilizado com o objetivo de hipertrofia muscular. Então é algo muito comum, né? E se é algo muito comum, a gente pode pensar que existem muitos trabalhos relacionando que essa prática ela realmente funciona. Só que realmente existem muitos dados publicados sobre esse tema. Só que os resultados ainda são conflitantes, né? A gente não existe um consenso se realmente suplementar é interessante para a hipertrofia, para o ganho de massa muscular, se há um diferencial para o ganho de massa muscular ou não. Isso porque diferentes critérios de inclusão nos trabalhos que avaliam essa temática podem confundir o resultado. Por exemplo, utiliza indivíduos com diferentes idades, indivíduos mais velhos, indivíduos jovens, e isso compromete a interpretação dos dados. Utilizam indivíduos treinados e destreinados, são diferentes critérios de inclusão que podem confundir. Status de treino é algo que tem relação com a resposta ao exercício, com a resposta à suplementação. Outro fator que interfere muito é a ingestão total de proteína. Então, os trabalhos às vezes avaliam a suplementação, mas não padronizam a ingestão total de proteínas, então pode ser um fator que interfere nos resultados. Além disso, as fontes das proteínas também é um fator que pode confundir um pouco os resultados. Se você não padroniza, se você dá uma whey, se você dá uma soja, se você dá um alimento integral, isso pode prejudicar um pouco a conclusão dos trabalhos e principalmente as doses dos suplementos. A gente vai ver que tem trabalho que utiliza dosagens diferentes de 5 até 100 gramas. Então fica bem complicado a gente padronizar e concluir alguma coisa dentre as diversas variáveis, os diversos, como é que eu posso dizer, fatores que podem confundir o resultado. Por isso que a gente diz que não é consenso, porque ainda não a gente ainda não tem um padrão. Olha, a suplementação proteica ela funciona para esse grupo, com essa característica, justamente por esses diferentes parâmetros que os trabalhos que avaliam esse aspecto utilizam. O objetivo desse trabalho muito interessante é realizar uma meta-análise de natureza mais inclusiva do que as meta-análises anteriores, buscando fornecer uma avaliação ampla, sistemática e baseada em evidências sobre se a suplementação de proteínas pode promover mudanças significativas nos resultados induzidos pelo treinamento resistido. Esse trabalho é interessante porque ele inclui mais do dobro de estudos e participantes que a maior meta-análise já publicada até a data. Então esse é o maior trabalho com o maior N de estudos e o maior N de indivíduos. E ele busca fazer também uma análise racional, baseada em mecanismos, que teve como objetivo atender a seguinte pergunta: existe uma dose de proteína além da qual a suplementação deixa de proporcionar um benefício mensurável no aumento da massa muscular durante o treinamento? O aspecto mais interessante desse exercício é que, além de analisar a variável, né, suplementação e treinamento resistido, ele analisa também as covariáveis, como, por exemplo, a dosagem, o status de treino, que também pode interferir nesses resultados que a suplementação de proteína ela promove no treinamento resistido. Mas vamos lá. O trabalho ele utilizou apenas ensaios controlados e randomizados que combinaram treino resistido com suplementação de proteínas. Então, trabalhos controlados e randomizados que utilizaram suplementação de proteína em treinamento resistido foram incluídos. Só que a inclusão desse trabalho ela dependia de alguns fatores, a inclusão desses trabalhos, né? Dependia de alguns fatores. Primeiro, os trabalhos
presentes nessa meta-análise tinham que ter uma duração superior a 6 semanas. Os indivíduos tinham que treinar ao menos 2 vezes por semana e pelo menos um grupo teve que receber a suplementação proteica, né? Então, aí tem uma questão que pode, na realidade, confundir a interpretação e extrapolação desses dados, né? Porque o trabalho não comparou uma fonte com a outra. Ele só comparou uma fonte, ou a suplementação de proteína, com nada, com o placebo, né? Então, às vezes, gera uma questão que pode confundir os resultados, porque é lógico a gente pensar que se você suplementa a proteína comparado com quem não suplementa, e isso interfere na ingestão proteica total, é lógico que a suplementação pode ser benéfica, e não necessariamente o fato de ser suplemento, mas sim devido à ingestão proteica maior. Mas vamos lá. Os estudos não poderiam incluir no grupo suplemento, o grupo que recebeu o suplemento, a utilização de outros componentes, como creatina, como HM-beta, ou como BCAA, como qualquer outro nutriente que possa ter relação com a massa muscular. Os pacientes que participam desses trabalhos têm que ser saudáveis, são pacientes saudáveis, e os trabalhos não poderiam utilizar restrição calórica, não poderia fazer déficit calórico, porque isso também interfere no resultado de hipertrofia. Então aqui tem o protocolo de extração de dados, onde os autores utilizaram diversos bancos de dados, como Medline, Embase e diversos outros, até janeiro de 2017. Então eles encontraram 49 trabalhos, eles também investigaram as referências de outros trabalhos, então eles incluíram outras referências que além desses resultados, e eles encontraram 49 trabalhos que se encaixaram lá nos critérios de inclusão e foram discutir essa meta-análise. Aí ele traz alguns resultados interessantes. Aqui é um resumo dos estudos, ou dos dados dos estudos sobre o treinamento dos pacientes. Então, o treinamento na maioria dos trabalhos teve uma duração de 6 a 52 semanas. Os indivíduos treinaram entre 2 a 5 dias por semana, realizaram entre 1 a 14 exercícios por sessão e 1 a 12 séries por exercício, além de realizar 3 a 25 repetições por série. O que é que a gente percebe aqui? Que a variação do treino, a duração e o tipo, na frequência, ela mudou bastante, foi bastante diferente entre os indivíduos, entre os estudos. Então também não teve uma padronização, propriamente dita, do exercício físico. Isso pode ser um viés que também pode atrapalhar a interpretação dos resultados, porque a gente tem aqui diferentes protocolos de treinamento e diferentes, uma duração também bem diferente entre os estudos. Então a gente pode perceber bastante protocolos em relação ao tipo de exercício físico. Aqui tem o resumo dos dados sobre a ingestão proteica. Então perceba que dos estudos que se incluíram que preencheram aqueles critérios, a variação da ingestão da suplementação de proteína foi de 4 a 106 gramas, ou seja, a suplementação foi de 4 até 106 gramas. Variou bastante. Nem todos os trabalhos utilizaram suplementação pós-exercício, mas os que utilizaram, o valor foi de 5 a 44 gramas. Então, um resultado também bem diferente, bem grande, uma variação muito grande. E a fonte, olha que interessante a fonte. 23 trabalhos, a fonte foi whey protein. 3 trabalhos utilizaram caseína. 6 trabalhos utilizaram soja, proteína concentrada de soja. 1 trabalho utilizou proteína de ervilha. 10 trabalhos utilizaram as proteínas do leite, e o leite também. E 7 trabalhos utilizaram alimentos integrais. E 13 utilizaram blends proteicos, misturas proteicas. Então a gente tem aqui na pesquisa artigos que utilizaram suplemento e artigos que utilizaram alimentos ou fontes alimentares como forma de suplementar a ingestão proteica também. Aí também gera uma confusão que não necessariamente pode ter sido devido ao suplemento, mas sim de uma fonte proteica para garantir a ingestão proteica total. Mas vamos lá. 40 trabalhos consumiram parte ou total dessa proteína pós-treino, e o aumento na ingestão de proteína após a intervenção aconteceu apenas no grupo suplemento. Esse é um dado que confunde muita coisa. Os grupos que
os grupos que não receberam suplemento não tiveram um aumento na ingestão proteica, né? A ingestão proteica total diária só aumentou no grupo que recebeu o suplemento. Então aqui a gente já pode perceber que não necessariamente foi a suplementação, e sim pode ter sido o aumento da ingestão proteica durante o dia. A gente pode observar no gráfico anterior aqui 9% do resultado total, ou seja, quem suplementou proteína teve 9% a mais de carga em uma repetição máxima. Então isso representou um aumento, teve uma diferença significativa sobre o ganho de força. A dose, aí ele fez uma análise de meta-regressão muito interessante, que foi para identificar covariáveis associadas a esse resultado da suplementação de proteína associada ao treinamento resistido. O que é que ele traz? A dose de proteína após exercício foi a única covariável que não influenciou a eficácia da suplementação sobre a massa muscular. Então, o grupo que recebeu suplemento proteico e aumentou a massa muscular, o momento pós-treino não influenciou muito esse aumento de massa muscular, então não teve muita relação, não influenciou a eficácia da suplementação sobre a massa muscular o momento pós-treino. Então tanto faz se dá pós-treino ou qualquer outro horário, já que isso não influenciou. Aí ele traz um aspecto mais interessante ainda. O que é que influenciou? Qual a covariável que teve relação com esse resultado benéfico da suplementação de proteína sobre o exercício resistido? A ingestão de proteína total, a idade do indivíduo e o estado de treinamento. Ou seja, quando você tinha uma ingestão proteica total aumentada, você tinha resultados benéficos. Os indivíduos que tinham a idade, que eram mais jovens, também apresentavam um resultado benéfico. Então foi uma covariável que influenciou o resultado. E o estado de treino. Indivíduos treinados responderam melhor à suplementação do que indivíduos destreinados. Então parece que o que influencia no resultado de hipertrofia e de força associado ao treinamento resistido é o quanto de proteína você vai consumir durante o dia, a sua idade e o seu estado de treinamento. Já que indivíduos treinados respondem melhor, e eles explicam isso por quê? Porque a gente pode dizer, por exemplo, que o indivíduo treinado ele é mais resistente a ganhos associados ao treinamento. Por isso, eles necessitam de uma ingestão proteica maior. Então, no indivíduo treinado, por necessitar de uma quantidade proteica maior, a suplementação apresenta mais benefícios sobre a hipertrofia e o aumento de força. Dado muito interessante. E outro dado mais importante ainda desse trabalho é que o treinamento do corpo inteiro, treinar diversos grupos musculares, ou o treino supervisionado, os trabalhos que realizaram esse protocolo de treino que treinou basicamente o corpo inteiro, ou o treino foi supervisionado, teve também relação com a eficácia da suplementação de proteínas na mudança, nas mudanças de um RM. Então, a covariável que foi relacionada à suplementação de proteína e o treinamento resistido foi o treino. Então, indivíduos que treinaram o corpo inteiro e indivíduos que treinaram de forma supervisionada apresentavam melhores ganhos sobre uma repetição máxima quando associada à suplementação de proteínas. Então, é uma covariável que interfere também no resultado de ganho de força. Aqui ele traz dois gráficos interessantes, mostrando, por exemplo, que a suplementação de proteína só fazia efeito até uma determinada dose diária. Então, suplementar a proteína só promoveu benefícios até a quantidade de 1,6 gramas por quilo de peso. Então, nesses trabalhos, os trabalhos que foram avaliados, quando a suplementação de proteína era realizada e a ingestão proteica era maior do que 1,6, isso não representava maiores ganhos para a hipertrofia. E aqui ele traz outro gráfico também mostrando que a idade promove menores ganhos sobre a massa muscular, quando associado ao treinamento resistido e a suplementação proteica. Então, a idade e a dosagem diária são covariáveis que se relacionam com a eficácia da suplementação proteica em relação aos ganhos de hipertrofia e aos ganhos de força. Então, os autores relacionam que essa é a maior meta-análise sobre o tema até a data. Utilizou mais do que o dobro de artigos e de indivíduos quando comparada a outra meta-análise. E ela mostrou que a suplementação de proteína potencializou os aumentos induzidos pela força, induzidos pelo treinamento sobre a força e a massa magra. A gente viu lá que o aumento da massa magra foi em média de 300 gramas e o aumento de força de 1 RM, a carga de 1 RM aumentou em
2,49 quilos. Isso representou 27% a mais de massa magra. Se a gente parar para analisar, o resultado total de massa magra foi muito baixo. Foi em torno de 1,2, 1,1 ganho médio. Então o treinamento, a suplementação aumentou em 300 gramas, isso representou em média 27%. E o aumento sobre a força foi de 27 quilos. E esse aumento, esse benefício proporcionado pela suplementação foi em torno de 2,49 quilos, que resultou em, como é que eu posso dizer, 9% a mais de força. Como a gente pode observar lá, o exercício físico aumentou a capacidade de um RM em 27 kg e a suplementação potencializou em 2,5 kg. E ele mostra e ele relaciona que o exercício físico é um estímulo bem mais potente do que a suplementação. Isso é fato, né? Isso que eu sempre falo no consultório. Quando o paciente quer hipertrofia, ou quer ganho de força, principalmente que é um resultado de um treinamento, ele tem que treinar de forma adequada. E a gente viu que a covariável treinamento, quando o treino era supervisionado, era um treino que utilizava vários grupos musculares, isso se relacionou de forma positiva com o aumento de um RM, da capacidade de força. Nenhuma das covariáveis influenciaram a eficácia da suplementação de proteínas nos ganhos de força, né, em relação à proteína. Então, em relação à dosagem, aquela meta-regressão à dosagem, a tipo de proteína, então isso não foram covariáveis que influenciaram nos resultados de ganho de força. O treinamento ele aumentou em 1,1 quilos a massa muscular e a suplementação potencializou em 300 gramas. Então, esse trabalho traz um dado muito interessante que é o resultado, como é que eu posso dizer, pequeno do treinamento sobre a hipertrofia, sobre a massa muscular. Isso pode ser explicado devido à variação do tipo de exercício e à variação do período que os indivíduos treinavam. Como a gente falou, não foi algo bem padronizado. Então, treinos com duração curta ou com um protocolo deficiente pode ter comprometido esse ganho total, né? essa média de ganho dos indivíduos. Mas os trabalhos mostraram uma média de 1,1 kg, e a suplementação proteica aumentou em 300 gramas. A dose pós-exercício não influenciou a eficácia da suplementação. As covariáveis que apresentaram relação foram estado de treinamento mostrou uma relação positiva, indivíduos treinados ganhavam mais massa muscular. A idade, quanto mais velho for o indivíduo, menor é o seu ganho. E a ingestão de proteína diária, independente da suplementação. A quantidade total também, quando a quantidade total era atingida, a suplementação promovia resultados benéficos. Esses foram os dados. O que é que ele fala também? Ele fala que os componentes dos programas de treinamento são de maior importância para o aumento de massa muscular e força. Isso que a gente viu. O que induziu melhores ganhos foram do treinamento do indivíduo. O fato dele ter treinado gerou aumento de massa muscular e gerou também aumento de força. A suplementação proteica pode potencializar esses ganhos com algumas relações. Aspectos da musculação ou da suplementação de proteína, como dose pós-exercício ou a fonte, influenciou pouco o resultado, né? Então, o fato de ser pós-exercício, ou o fato de ser caseína, whey ou qualquer outra fonte proteica não mudou muito o resultado sobre ganho de força e sobre a hipertrofia. Aí ele relaciona o que é que mais relacionou com isso. Parece ser ingestão diária. Então, se você suplementa, você tem que garantir pelo menos 1,6 gramas por quilo de peso ao dia, separado em doses de 0,25 gramas por quilo. E parece ser fatores importantes, pelo menos para indivíduos mais jovens. Então, são fatores importantes, além da suplementação proteica, garantir a ingestão diária total e garantir doses adequadas para distribuir melhor essa ingestão diária, né? Então, parece que o fato de ser pós-exercício não influenciou muito, não potencializou, não se relacionou com esse aumento de massa muscular, e a fonte também foi algo que não se relacionou de forma adequada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa discussão. Quem quiser fazer uma análise mais profunda desse artigo, pode me solicitar. Ou agora, se vocês quiserem também estudar um pouco mais comigo esse artigo,
Eu estou dando mentoria e aulas particulares para profissionais e estudantes da área de saúde, educação física, medicina, nutrição, que quer conhecer um pouco mais sobre esse assunto em relação à bioquímica, a nutrição para praticante de academia, hipertrofia, emagrecimento, a nutrição para atletas de alto rendimento também, a suplementação nutricional na saúde e no esporte. Se quiser discutir artigo científico, tiver dúvida, quiser trazer artigo científico para a gente discutir também, pode trazer. A gente senta e debate bastante sobre isso, interpreta artigo. E a discussão de caso científico, tiver com dificuldade, acabou de se formar, não tem a prática, quer discutir um pouco o caso para melhorar a conduta para aplicação no seu paciente, entre em contato, aqui tem meu e-mail, tem meu telefone do WhatsApp, pede mais informações, a gente pode agendar, tem valores promocionais para grupos, tem valores promocionais para quem fechar um pacote, então a gente pode agendar também uma aula experimental para a gente discutir, né? Vamos lá produzir ciência. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que essa análise foi para trazer os dados que o artigo ele mostrou. Se quiser algo mais, como é que eu posso dizer, mais crítico, é importante vocês avaliarem. E até mesmo se quiser discutir um pouco mais, de forma mais crítica esse trabalho, entre em contato, a gente dá uma mentoria, uma aula. A gente, beleza? Muito obrigado, ficamos aqui. Até a próxima. Abraço.